Os três companheiros de Geraldino, que tinham assistido a toda a festa evangélica, aqueceram de acompanhar o chefe, pois estavam temendo o futuro. Olhei para Geraldino e o ex-carrasco. Havia entre eles uma ligação espiritual. Era um fio tenuíssimos que partiam de uma mente à outra, por onde o obsessor transmitia seu magnetismo. Porém, recebia de volta os mesmos fluidos, empestados de ódio, de vingança, de tristeza e de dúvida. Ninguém ofende sem ser ofendido. Esta é a lei de causa e efeito. E o pior é que a alienação mental do encarnado estava passando para o desencarnado em uma perfeita simbiose. Quando o padre Galeno também observou essa ligação de um com o outro, por intermédio desses fios, disse com firmeza: chama o Miramês para cortá-los, pois ele conhece essa difícil arte. Esses fios magnéticos estão ligados em zonas muito sensíveis de um e de outro. Carece de hábeis mãos para apartá-los sem grandes prejuízos. Aí o Ismael explicou bem esse pedacinho aí para a gente, né? Na reunião passada. E essa ligação que existe do obsessor, né? Miramês foi chegando e perguntando: como vão os nossos irmãos aí? Todos bem, graças a Deus, retrucou o padre Galeno. Só restou um trabalhinho para o nosso companheiro: desligar os gêmeos do ódio para que eles se ajustem no amor. Olha que bacana, gente. Desligar os gêmeos do ódio para que eles se ajustem no amor. Eu vou também só fazer um comentário nessa parte. Eu me lembrei de um trecho do livro do André Luiz. Ele se chama Entre a Terra e o Céu. E nesse livro tem o André Luiz, e ele sempre está ali com algum mentor, né? E naquele livro é com Clarencio. E aí eles estão fazendo foram realizar um trabalho que era de uma senhora que estava ali em cima, sugando, vampirizando a segunda esposa, porque ela faleceu, aí o marido se casou novamente, e aí ela ficou muito possessa. E era uma ligação muito, muito forte. E aí foi feito ali o trabalho, aí chegou uma hora que o Clarence, olha só, Clarence, que é ministro de Nosso Lar, né, um dos 12 ministros de Nosso Lar. Aí o Clarence falou assim: agora, para cortar essa ligação, a gente tem que buscar a irmã Clara, que era uma irmã que ela só estava assim nos planos, nos planos mais densos, porque ela tinha um grupo de pessoas muito queridas que ainda estavam há mais de 1000 anos em situações ali em regiões mais densas. E aí eles vão falar com ela, aí ela se prontificou na hora, assim, ela, vamos lá. E o André Luiz conta o processo amoroso, a movimentação luminosa que ela faz, simplesmente para retirar as duas, sabe? Porque a segunda esposa, que estava encarnada, estava quase já falecendo por conta da energia que estava sendo sugada. Então a gente vê que é um processo muito, muito, muito complexo mesmo. E o André Luiz contando a movimentação de energia, e o Clarence fala assim: nós estamos vendo isso, mas ela está entrando em contato com planos bem acima. Então, te vê que não é essa questão de se desligar, não é tão simples, né? Então, é necessário realmente um esforço, uma mudança de hábitos e, e um processo que é bem mais complicado de ir rompendo. É cirúrgico mesmo, né? Energético cirúrgico para ir rompendo essas ligações. Eu acho que é nesse livro mesmo,
E como é que é interessante? Eu vou contar, mas acho que a história vai valer ser independente, mas eu acho que é nesse. Como é que chega, né, a mãe? Então, a filha reza para a mãe ajudar a madrasta, porque ela já tinha perdido a mãe, né? E o pai casou novamente, e essa mulher começa a obsessão, né? E essa menina, de joelho, faz uma prece pedindo ajuda à mãe. E essa prece é que vai até o mundo maior, e eles falam, a mãe não tem condição, porque a própria mãe que está fazendo, está causando esse mal, mas eles vão socorrer. O poder da prece. Foi um pedido, através de uma oração da criança, que todo esse processo de socorro venha a ocorrer. Interessante que a filha pedia para a mãe, mas os mentores falaram, a mãe não tem condições, né? Porque era. E Era aí foram eles exatamente que o que estava foram fazendo. auxiliar. É muito bonito esse livro, vale a pena reler. Eu vou reler. Então, essa colocação, né? Não a colocação, né? Esse trecho que a gente leu, né? É muito interessante, né? E faz a gente pensar, né? Porque qualquer tipo de ligação que é feito, né? Seja com espíritos que querem o teu bem ou espíritos que querem te manter numa desarmonia, elas são muito fortes, né? Por vários aspectos, né? Até que mesmo inconscientemente a gente não tenha consciência disso, mas essas ligações só são feitas porque a gente tem uma sintonia, uma vibração muito parecida com aquilo que está ligado a gente. Sim. E todo tipo de ligação, em todos os livros, né, que vão aparecendo, das mais simples às mais complexas, elas não se resolvem apenas no querer, pura e simplesmente. E geralmente ela precisa do apoio de uma equipe especializada. Até no desencarne, né, quando ele segue um fluxo, digamos assim, normal, entre aspas, precisa de uma equipe, de alguns mentores para vir para fazer o desligamento daquele espírito gradualmente, para que não haja intercorrências no pós-desencarne, de ficar ligações gerando mentalizações, ideações. Então, qualquer tipo de ligação precisa de um conhecimento específico. Né? Aqui no caso, eles foram chamar o Miramês, que mesmo a equipe toda ali, eles não sabem fazer aquele tipo de trabalho. Mas o Miramês sabe, então eles chamam o Miramês para fazer. Então, as ligações são muito complexas, até as que a gente acha mais simples. E isso me lembra, né, da explicação do. Não vamos tirar a explicação, senão dá um ar muito professoral, mas as colocações do Ismael na semana passada, né, que ele desenvolveu isso, né, fazendo aquela ligação do campo consciência alerta, né? Você vai fazendo as ligações, elas vão se ligando, formando uma rede, e a gente vai vendo aqui que isso acontece tanto por equilíbrio quanto por desequilíbrio. O processo é muito semelhante, essas ligações. Então, reforça mais ainda uma outra coisa, que aí é o Rômulo que está sempre ali lembrando a gente, né? A oração, a atenção, a vigilância, porque na hora que a gente começa a pensar em uma coisa, a gente se liga em outras pessoas, né? Em outros espíritos que pensam aquilo, e se a gente vai pensando uma coisa boa, a coisa vai bem. Se a gente começar a pensar uma coisa mais desarmonizada, a coisa começa a se desarmonizar também e vai num crescente, se a gente não consegue interromper isso. Verdade, senhor. Orar e vigiar novamente aí, né? E lembrar que a gente sempre tem um bom amigo. Você falou no início da reunião aí, né? Sempre tem mãos. Então, quando a gente se sentir desamparado, não sei o quê, liga para um amigo e se fortalece, né? Ao invés de deixar se mergulhar em momentos de depressão, de coisas, pensamentos não, menos elevados, né? Então, procuro os bons amigos, boas companhias, a oração, importante a oração. Vamos lá. E só rapidinho que você falou uma coisa que me lembrou que o Ismael falou do caso que vocês contaram, né? Que a menina pediu a mãe, mas o mentor disse que a mãe não podia. Então, se a gente pedir alguém que não está habilitado,
ele vai pedir também a alguém que esteja habilitado. O mundo maior é sábio, né, gente? É por isso que a gente tem que cuidar com o que você pede, né? Seja feita a vossa vontade. Olha essa expressão de Maria, né? Quando ela anuncia, né, que ela vai gerar o Jesus, né? Seja feita a vossa vontade. E eu queria também só fazer uma reflexão nessa questão das conexões, porque é muito comum agora a gente está cada vez mais falando sobre o processo do planeta como um organismo. E é um organismo vivo, né? Então ele tem circulação, ele tem os seus processamentos, a armazenagem de informações. E nesse sentido, a gente pode pensar o nosso organismo, como tudo está interligado, como ali artérias, como tem veias, como tem uma circulação, como tem nervos. E pensando nessa hiperligação do nosso organismo, imagina como é que é no planeta. Cada um de nós, essas conexões. E nesse processo de ligação, no campo energético, ele é muito mais plástico, né? Uma coisa que a gente chama que é igual acontece com o cérebro, que é a neuroplasticidade. E no campo espiritual acontece isso também. Você começa a pensar com seus mentores, vai criando como se fosse uma mentoplasticidade que você vai criando conexões fortes por conta dessa facilidade que tem a energia no campo espiritual. Então, os nossos pensamentos, eles criam conexões mesmo. A gente entra em sintonia como de um ponto de vista orgânico, uma série ali de de canais energéticos que vai se ligando a essas fontes, a essas correntes de pensamento, a esses seres. Então era essa ligação com o planeta como um ser vivo, né, que eu fiquei aqui refletindo. Tem outra coisa muito legal nessa analogia com o planeta, que é assim, o centro da Terra é ferro, né? É ferro líquido. E a gente, quando respira fundo, através da respiração, o oxigênio vai para onde? Para as hemácias. E o que as hemácias precisam para estarem fortes? De ferro. Então, é muito fantástico, né? E a outra coisa que é muito legal, a gente sempre ouve falar que o planeta é um laboratório, né? E a origem da palavra é labor oratório. Então, olha só, o trabalho da oração. Muito legal, né? Nossa, que bênção, Ana. Que bênção. Que bênção. Adorei. Nossa. Até emocionei aqui. Bacana. Bom, todos bem, graças a Deus, retrucou o padre Galeno. Só restou um trabalhinho para o nosso companheiro, desligar os gemos do ódio para que eles se ajustem no amor. Todos acharam graça. Até o Geraldino esboçou um leve sorriso. Miramês examinou com bastante atenção e pediu que orássemos. E foi o que fizemos. Ele começou a vibrar, aparecendo em torno de sua cabeça uma coroa de luz, esverdeada, viva, que obedecia ao comando da sua adestrada mente. Tirou de seu bolso um pequeno, mas pode dizer, para melhor compreensão, bisturi. Puxou um fio daquela luz que circulava em sua cabeça. Ligou no pequeno aparelho e esse tomou vida, emitindo uma pequena língua luminosa que levou à cabeça do enfermo. Notei bem, 2 dos principais fios estavam ligados nas suas glândulas pineal e pituitária, com uma resistência incrível. Miramês pegou os fios com uma das mãos,
e os cortou com rapidez com a outra. E o ex-carrasco deu um grito e caiu desmaiado ao chão. Nisso, Geraldino empalideceu e passou a tremer. Padre Galeno aproximou-se dele e falou com segurança: Tenha fé, meu filho, tem fé, meu filho. Tudo passa. As coisas, para melhorarem, pioram primeiro. Confia. Gente, deixa eu só fazer um comentário nessa parte desse bisturi, porque também tem uma riqueza aqui. Eu vou só contar primeiro um caso que acontecia lá nos trabalhos do meu pai. O médium que incorporava o mentor, ele era um médico, o Dr. Marcos, era o mentor dos trabalhos do meu pai. E teve uma vez, há muito tempo, acho que isso ainda foi na década de 80, ele solicitou que o meu pai comprasse uns diapasões e uma barra de um metal. Infelizmente eu não me lembro qual é esse metal, eu tenho esse material, e ele solicitou era um metal específico. E ali foi feito todo um trabalho energético naqueles diapasões e naquele uma barrinha, um cilindro assim bem longo, sabe? E durante todas aquelas décadas, o Dr. Marcos fazia cirurgia com esse bastãozinho, que ele falava que no campo espiritual era como se fosse um bisturi também. Então, acho que a Janine vai se lembrar bem, né, gente, tá aí, que ele vinha e fazia como se fosse determinados cortes em cirurgias com aquele bastão. E acabou que eu fiquei com esse equipamento, né? Não sei ainda, já pedi auxílio do mundo maior, o que eu deveria fazer com esse material. E porque só ele podia tocar. Depois que fez, aí era uma coisa seguinte, olha, só eu toco, né? Ninguém toca mais. E aí eu lembrei muito quando ele falou desse bisturi, né? Um bisturi energético. E às vezes o mundo maior, quando ele trabalha, ele tem uma componente no campo espiritual. Por exemplo, um imã, uma agulha. Uma agulha, ele pode ser, você pode simplesmente fazer uma magnetização da agulha, então uma agulha normal, ela não vai ter uma capacidade de bússola, enquanto uma agulha que foi magnetizada, ou seja, todos os seus átomos eles foram orientados de uma forma, ele passa a ter uma característica de campo magnético e serve como uma bússola, né? Então, às vezes, o mundo maior ele trabalha nos átomos para gerar um determinado fim. E só uma outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre essa questão das glândulas pineal e pituitária, né, que está ligado com o chakra coronário e com o chakra frontal. São dois chakras extremamente importantes na parte espiritual, inclusive mediúnica. E tem um exercício que o Valdo Vieira propõe, que é para desenvolver as melhores percepções espirituais, que é o seguinte, né, ele propõe, né, que a pessoa ela sinta uma energia cósmica vindo, sendo absorvida pelo chakra coronário, sendo emitida pelo frontal e fazendo um círculo voltando, né, voltando aonde você vai fazendo esse círculo de energias, vindo energia do alto, entrando, saindo pelo frontal e voltando, e como se houvesse uma, né, conectando a pineal e a pituitária. E depois você inverte. Você vai absorvendo pelo chakra frontal, saindo pelo coronário e vai fazendo essa movimentação energética, né? Então, são duas informações aí que eu quis compartilhar com vocês. Oswaldo Vieira. Não, Valdo. Valdo. Valdo Vieira. Foi o único parceiro que o Chico teve, depois ele deixou o espiritismo. Entrou para projeciologia. E conscienciologia. Só rapidinho, aqui tem um ponto nesse pedaço que a gente acabou de ler que reforça vivamente a coisa de precisar sempre um especialista, digamos assim, nessas desligações. Porque é muito comum, isso quer dizer aqui, que o ex-carrasco, quando ele corta os fios, cai desmaiado.
que haja um choque energético nesses desligamentos abruptos. E se isso não for feito com conhecimento de causa, isso pode gerar um malefício grande ao paciente, no caso aqui, né? Então, é só para reforçar isso, a importância de, na hora desses desligamentos, alguém precisa realmente de alguém que saiba o que vai fazer, porque isso gera uma movimentação, uma interrupção de forças que às vezes estão há anos, há dezenas de anos, há centenas de anos, nutrindo aquele espírito de alguma forma. E quando você corta isso, é um choque energético muito grande, que ele precisa ser feito com bastante cuidado, para que isso não cause um malefício ao invés do benefício que se esperava. Isso é tão importante, Silvio. Essa questão de chamar, né, de entrar em sintonia com os mentores e pedir o auxílio, chamar os especialistas, né? E nosso papel quase sempre nesses processos é o de doar a energia. Aqui, junto com eles, tem uma série de encarnados que estão indo pelo sono e alguns que estão em desdobramento consciente. Então, esses espíritos, eles estão ali também como fornecedores de energias anímicas que são usadas pelo mundo maior. E olha que muitas vezes ainda a Caena, né, vai para buscar energias da natureza. Mas então grande parte das vezes é a gente se ligar com o mundo maior, pedir ajuda, envolver a pessoa, né, em muita energia, tá doando as energias e tá confiando no mundo maior nesses trabalhos. É aquele Queria ponto que... só falar uma coisinha. Isso que a gente está conversando realmente é real, né? Essas interferências, essas relações, essas conexões que a gente nem imagina quando não tem a educação espiritual, né? E aí também uma questão que eu faço aqui é esses cuidados tão específicos, tão bonitos, né? Dos médicos espirituais. Isso indica que os cuidados com os médicos da Terra encarnados, eles são desnecessários até no tratamento dos adoecimentos aqui no planeta? Não, É uma Andréia. pergunta. Não, aqui é extremamente importante, até porque todos nós estamos aqui com o corpo etéreo físico também, interligado com os corpos energéticos, e os médicos, eles estão sendo assessorados também por médicos espirituais, são equipes multidimensionais aí. Então é importantíssimo mesmo. Deixa eu dar uma opinião aqui, mais da área aqui. Existem coisas, Andréia, que são específicas da matéria. Embora a gente saiba que tudo se origina num estado vibracional mais elevado, que vem dos corpos mais sutis até chegar. Existem dificuldades que se instalam no corpo material que precisam dessa interferência daqui da Terra para ele ser minimizado. Que até poderia, lógico, ser resolvido só a nível espiritual, mas aí necessitaria de um equilíbrio de toda a cadeia envolvida, desde o doente aqui na Terra até todo o processo, que muitas vezes não existe. Então precisa de alguma coisa da matéria para cuidar da matéria. Embora no fim, né, pelo menos do meu ponto de vista, tudo seja regido pelo espiritual. Mas há problemas que surgem na matéria, mesmo que de origem primária espiritual, que em determinados momentos precisam de ajuda da matéria.
senão eles não conseguem começar a sua resolução. Eu também vejo que depende muito da origem, né? Se é uma intoxicação, se é um hábito, né? Se é um tipo de alimentação, não tem como o espiritual vir resolver das escolhas desse mundo físico, né? Agora, se a origem é uma emoção, ou daí é outro nível de tratamento, né? E eu vou contar um caso aqui também bem rapidinho, que tá no documentário do Chico lá, que tá no Star Plus. O Chico, ele foi em um médico oftalmologista, que ele tinha muitos problemas nos olhos. Aí o médico, assim, já era antigo, aí fala, Chico, isso é verdade mesmo? O Chico, é. Aí ele, você tá vendo alguém aqui? Aí ele fala assim, o Chico, "Tô." Aí ele, quem é? Aí o Chico fala assim, é uma pessoa que tem. Aí fala um nome bem engraçado, bem incomum, sabe? Aí o médico fica impressionado e fala assim: esse foi um professor que eu tive que foi extremamente importante na minha formação. Aí o Chico, ele falou que ele sempre te acompanha nos trabalhos, que nos seus trabalhos ele também participa com a equipe dele aqui dos tratamentos. Então, é isso, né? Os trabalhos eles acontecem em muitos planos.